Guerra. Então vamos lá. Agora está gravando. Muito bom, galera. Muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia. Eu já botei para gravar, tá? Depois eu disponibilizo no YouTube para vocês. Então, deixa eu começar com esse vídeo aqui, que é uma pedrada e que tem a ver com e terminou se encaixando com o que eu vou falar com vocês hoje, tá? Então, vamos lá. Oi, eu vim te fazer uma pergunta. Como é que você lida com dias difíceis? Te pergunto isso porque exatos 3 meses atrás, no dia de hoje, foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Eu perdi o meu irmão mais companheiro, meu irmão mais amigo. E junto com ele, eu vi a minha família se desmoronar. A minha família que é a minha base. E do dia para a noite, tudo aquilo que me sustentava desmoronou. Ao longo desses 3 meses, eu também terminei um namoro. Eu vi a minha equipe do meu trabalho praticamente reduzir pela metade. E por que eu tô falando tudo isso aqui pra vocês? Não é pra ninguém sentir pena de mim, não é. É pra te dizer que em tudo na vida a gente tem duas opções: ou se entregar ou encarar. E hoje, mais uma vez, eu decidi encarar. Eu acordei, respirei fundo, fui pra igreja, voltei pra casa, almocei com uma amiga, fui ao mercado fazer a compra da semana e finalmente voltei pra casa. E naquele momento sozinha, eu tinha todo o direito de ficar até o outro dia amanhecer ali chorando, olhando para tudo que aconteceu nesses últimos 3 meses e me lamentando por tudo isso. Mas eu mandei uma mensagem para onde eu treino futevôlei e perguntei se eu podia ir lá jogar. E eu fui. E foi incrível. E hoje, mesmo tendo muitos motivos para chorar, eu escolhi sorrir. E eu tô te falando isso porque você também tem dias que você tem todos os motivos para chorar. E você pode chorar, mas você tem uma escolha. Quanto tempo você quer ficar nesse lugar? Chora, chora muito, mas saia daí. Saia daí e vai viver. Porque agora eu olho e penso: o que será que meu irmão estaria mais feliz em me ver? O dia todo chorando? Ou sorrindo, jogando futevôlei, porque a gente gostava de jogar juntos? Então hoje eu escolhi deixar ele feliz também e fazer o melhor por mim. Tá bom? É isso. Um beijo no seu coração. Oi, eu vim te fazer uma pergunta. Como é que você... Dias difíceis. E aí, galerinha? O que vocês me dizem? O Exato. que vocês me dizem? Não é? A Daíse é uma grande líder, uma grande líder, uma grande pessoa, uma mulher forte, uma mulher guerreira e uma mulher que é testada na sua força pela vida. Pela vida. Ela tem histórias, marcas bem duras na vida dela de perdas difíceis. E em todos os instantes ela faz uma escolha, a escolha de seguir em frente. A escolha de ressignificar os acontecimentos e tornar-se mais forte a partir das coisas que a vida traz para cada um de nós. Eu tenho certeza que muitos de vocês têm muitas lutas. Eu tenho certeza que muitos de vocês vivem muitos desafios. Mas eu também tenho certeza que muitos de vocês sentam e choram diante dos seus desafios. Sentam e ficam se lamentando diante dos seus desafios. O grande problema é que a lamúria, ela não tem o poder de resolver absolutamente nada. A lamúria não tem a capacidade
de trazer solução. A lamúria, ela não tem o poder de transformar algo que existe em algo que não existe. A lamúria, ela não tem nenhuma capacidade, nenhum poder de fazer com que nada se torne melhor ou deixe de existir apenas porque você está se lamentando. Entendeu? Pelo contrário, a lamúria só aumenta o problema. A lamúria só cria outros problemas, mas a lamúria não resolve absolutamente nada. Ela ficar sentada, chorando, se lamentando e sofrendo, não traz o irmão, não traria o irmão dela de volta. Ela ficar sentada, chorando e sofrendo, não faria com que ela fosse uma peça importante para reestruturar a família que ficou destruída após essa tragédia. Ela ficar se lamentando e chorando e sofrendo não faria com que, de repente, o irmão dela sentisse orgulho pelo que ela estava fazendo, ou tampouco gostaria isso que ele gostaria que ela fizesse com a vida dela por conta da partida dele. Então, pense, você, na sua vida, aonde é que você está? Você está na lamúria? Você está na lamentação? Ou você está seguindo em frente? Porque é isso que a sua vida exige de você, precisa de você. Então tá aí. Hoje eu quis começar a reunião com essa mensagem da Dai. Ela tornou isso público, ela colocou isso no Instagram dela. Então por isso que eu estou trazendo esse tema aqui para vocês, já que ela se permitiu usar a sua vida, a sua história, as suas tragédias e as suas escolhas de maneira pública para poder alcançar outras pessoas. Fechado? E aí vem o meu tema de hoje. Vem o meu tema de hoje. O meu tema de hoje é: teu problema é você. Pois é, o seu problema é você. Esse é o nosso tema de hoje. Estamos prontos para ele? Vamos para ele então? Vamos encarar que o seu problema é você? Vamos lá? Quem está assistindo no YouTube, por gentileza, clique aí para se inscrever, compartilhe, curta, comente, faça com que o bendito algoritmo entenda que isso aqui tem relevância e valor. Fechado? Vamos lá. É duro admitir, mas muitas vezes o maior obstáculo entre você e o seu sucesso não é o mercado, a concorrência ou as circunstâncias, é você. E a sua mentalidade, suas desculpas, suas limitações aprendidas ou autoimpostas. O problema não está fora, está dentro. E enquanto você não encarar isso de frente, estará fadado a repetir os mesmos erros, os mesmos ciclos e a se perguntar por que as coisas não mudam. A verdade é que o ser humano tem uma habilidade impressionante de criar narrativas para justificar sua estagnação. Nos convencemos de que o problema está no ambiente, nas pessoas ao redor, no timing ou até mesmo na falta de sorte. Mas muitas vezes essas são apenas distrações que nos impedem de enxergar o verdadeiro problema, nós mesmos. Sabe aquele medo de errar? Ele é seu. Aquele pensamento que diz que você não é capaz ou que não está pronto, ele também está dentro de você. São essas vozes internas que você precisa silenciar se quiser crescer. Parar de se sabotar começa com a consciência de que, na maioria das vezes, você
é o principal responsável pelas barreiras que enfrenta. Ser honesto consigo mesmo é o alicerce para a mudança. Reconhecer que você pode ser seu próprio bloqueio é libertador, porque significa que se você é o seu problema, que também pode ser a sua solução. Mas, claro, isso exige coragem. Coragem para abandonar velhos hábitos, para desafiar crenças que você carrega há anos e principalmente para assumir responsabilidade pelos seus resultados. Muitas vezes, o que nos impede de avançar não são as habilidades que nos faltam, mas a mentalidade que carregamos. Se você está constantemente focado no que pode dar errado, nos riscos ou nas razões pelas quais algo pode não funcionar, adivinhe, você está criando o seu próprio fracasso. O seu problema é a maneira como você enxerga as oportunidades, como você se coloca diante dos desafios. A mudança real começa quando você para de procurar desculpas e começa a procurar soluções. Ao invés de se perguntar por que algo não está funcionando, pergunte-se: o que eu estou fazendo ou deixando de fazer que está me impedindo de avançar? As respostas para essa pergunta podem ser desconfortáveis, mas são fundamentais para o seu progresso. Outro ponto importante é parar de tentar agradar a todos e começar a agradar ao que você realmente deseja para si, agradar o seu propósito. Muitos ficam presos a padrões e expectativas que nem sequer são suas, mas sim da sociedade ou de pessoas ao seu redor. Ao fazer isso, você se distancia dos seus próprios objetivos e prioridades. É hora de reavaliar o que realmente importa para você e seguir por esse caminho, sem se deixar paralisar pelas críticas ou pela opinião alheia. Se o problema é você, a solução também está em suas mãos. Isso pode parecer óbvio, mas além de óbvio, mas, mas o óbvio precisa ser dito. E uma das lições mais difíceis, e é uma das lições mais difíceis a se aprender. Leva tempo, exige autocrítica e muitas vezes a disposição de mudar completamente a forma como você lida com a vida. Mais uma vez que você aceita isso, o crescimento se torna inevitável. Lembre-se, o maior inimigo do seu sucesso não está fora, ele está dentro de você. Quando você superar a si mesmo, suas dúvidas, medos e limitações, não haverá mais obstáculos intransponíveis no caminho. E aí, galerinha, com quem isso aqui falou? Contem aqui para mim. Com quem isso aqui falou? Me digam aqui. Pois é, né? É um tema forte, diga se não é. Hã? Eu menti quando eu falei que o tema de hoje era uma pedrada? Eu menti? Uhum, sim, uhum. Pois é, galera. Pois é. Pegando o exemplo da Dai, o problema dela não teria sido apenas a perda do irmão. O problema dela teria sido as escolhas que ela teria feito após essa tragédia. Mas ela fez escolhas, escolhas duras,
escolhas difíceis, escolhas que acompanhavam um alto grau de sofrimento. Porque você escolher fazer o que precisa ser feito em meio à dor não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples, não é uma tarefa que a maioria das pessoas conseguem executar. Você escolher o que precisa fazer em meio à dor exige muita, muita visão, muita coragem, muita determinação. Exige você estar disposto a pagar o preço de fazer o que precisa ser feito sentindo dor. Olha isso. Exige pagar o preço do que precisa ser feito sentindo dor. Enquanto muitos de vocês escolhem simplesmente a dor como justificativa para não fazer o que precisa ser feito. Percebe a diferença? Será que tem diferença nisso aqui? Eu escolher precisar fazer o que precisa ser feito sentindo dor, enquanto outros escolhem não fazer o que precisa ser feito por causa da dor. A dor está em ambas as pessoas. A dor está na que escolheu fazer e está na que não escolheu fazer. A dor está nas duas. Ou seja, não é a dor que é a determinante para fazer ou não fazer. A dor não é o determinante. O que determina são as escolhas que cada um faz em relação às suas vidas. A dor eu não posso mudar, ela está aqui. Ela está aqui. Foi uma perda violenta, inesperada de alguém muito amado por mim. A dor não tem como ser arrancada. A dor não tem como não ser sentida. Então, em qualquer cenário vai haver dor. Agora tem o momento em que eu escolho o cenário da dor e fazer o que eu tenho que fazer. Isso é quando a pessoa ela entende que o problema dela vai ser ela e as escolhas que ela vai fazer. É quando você entende que o seu obstáculo não está nas coisas que estão acontecendo fora de você, mas nas coisas que estão acontecendo dentro de você. Como eu disse aqui no meu texto, é duro admitir, mas muitas vezes o maior obstáculo que você enfrenta na sua vida é você mesmo. É você mesmo. É a sua autopiedade. É a sua mentalidade, as suas desculpas, as limitações aprendidas que você internalizou e abraçou como se fossem suas, as limitações autoimpostas, aquelas limitações que você criou para justificar o que você não faz. Às vezes você não faz o que precisa ser feito não porque você tem uma limitação, mas porque você se autoimpõe limitações para justificar a escolha do que você não faz. Ah, eu não faço porque eu não tenho isso. Eu não faço porque eu não tenho esse conhecimento. Conhecimento é uma coisa que se adquire. Conhecimento é uma coisa que você internaliza a partir da prática, a partir do estudo, a partir de você se entregar a uma jornada. Mas você faz o quê? Você escolhe se autoimpor uma limitação. Eu não faço porque eu não tenho o conhecimento. Enquanto o conhecimento não é o motivo para você não fazer, mas sim a sua escolha. Mas sim a sua escolha. Então, quando você percebe que os problemas eles estão dentro de você, quando você percebe que o seu inimigo é você,
Você começa a fazer uma jornada que é uma jornada dura, mas é a maior jornada da sua vida. É a jornada que pode ser o divisor de águas entre sucesso e fracasso. É a jornada que pode fazer você ser apresentado a uma pessoa que você ainda não se deu o trabalho de conhecer. É a jornada que tem o potencial de fazer com que tudo mude na sua vida. É uma jornada dura, mas é uma jornada extremamente necessária. É a jornada que você para de terceirizar a culpa pelo que você é, pelo que você vive, pelo que você tem, por como você se comporta. Ai, eu me comporto assim porque eu fui educado assim. Beleza, você foi educado assim. Mas quem disse que você está prisioneiro à educação e à formação que você teve? Você disse. Isso está em você. Isso é uma escolha sua, porque é mais fácil você aceitar que você foi formado para ser assim do que você lutar contra uma programação que habita em você. Então a culpa não está na sua programação. A culpa não está na educação que você recebeu. A culpa está em você não querer enfrentar a batalha dura de se desconstruir para se construir de novo de uma forma mais adequada ao que você tem na sua mente que você quer ser. Então, somos nós. Não é o que nós recebemos. Não é o que nós recebemos. É o que nós escolhemos. E aí você vai fazendo o quê? Você vai criando e criando e criando e criando narrativas. Você vai criando storytellings lindos, bonitos, que justificam com uma clareza absurda você ser o que você é. Você está aonde você está. Você não fazer as coisas que você não faz. Você cria. O ser humano é inteligente. E a inteligência que habita no ser humano, ela é para o bem e ela é para o mal. Ela pode ser para o seu bem e ela pode ser para o seu mal. E ela é para o seu mal quando você usa a sua inteligência para quê? Você usa a sua inteligência para poder justificar e criar histórias e criar narrativas que te convencem, por que que você não está fazendo aquilo que você poderia estar fazendo? Por que que você não está vivendo aquilo que você poderia estar vivendo? E aí, dentro dessas várias narrativas, todas muito bacanas, existe a tal do timing. Passou o tempo, passou o momento de eu fazer. Deixa eu te falar uma parada. Meu sogro, que convive aqui comigo na minha casa, ele foi um simples funcionário de uma empresa, de um setor. Ele foi funcionário de duas empresas de um mesmo setor e trabalhou 30 anos de carteira assinada, bonitinho, tudo bonitinho na vida dele. Nesse período, ele era pobre. Nesse período, ele era um excelente funcionário, responsável pela loja e etc. Mas um funcionário. Quando ele encerrou a jornada dele de trabalho naquela empresa, aquela empresa devia para ele uma rescisão que ele fala em números da época, que seria tipo, ele tem o direito a uma rescisão de 100 milhões na época, em dinheiro da época, beleza? Mas o dono da loja, a loja já estava chegando numa reta final da vida da loja, e o dono da loja não tinha 100 milhões para pagar de rescisão para ele. O dono da loja pagou tipo 7 milhões, 10 milhões.
coisa desse tipo. E ainda pagou parcelado. E meu sogro não murmurou, meu sogro não lamentou, meu sogro não entrou na justiça, meu sogro não ficou revoltado, meu sogro não ficou absolutamente nada disso. Não se abateu, se compadeceu, porque ele trabalhava na loja, ele gerenciava a loja, ele sabia da realidade financeira que a loja estava enfrentando, ele se compadeceu. E a partir dos 55 anos, ele foi abrir uma loja dele. Diferente do setor que ele trabalhava em loja de armarinho, armarinho que vendia grosso de armarinho, como ele fala, ele foi abrir uma loja de roupa infantil para bebê. E ele foi abrir a loja. E ele fez todo um processo para a abertura da loja. Até que chegou um momento na vida dele em que ele precisava fazer uma compra muito grande. Uma compra muito grande de um produto que estava vendendo muito. De um produto que estava vendendo muito. E ele não tinha nome na praça para poder fazer uma compra tão grande daquele porte. Era a época que as fábricas vendiam, mas era na moral que a pessoa tinha no mercado, ele era novo no mercado. Então, ele não tinha construído essa moral. E ele perguntou para o representante da fábrica: se Fulano avalizar o meu pedido, vocês me vendem? Fulano era o antigo chefe dele, o antigo patrão dele. E o cara da fábrica: se Fulano avalizar, claro que a gente vende, tá? Ele, então pode fazer o pedido que ele vai avalizar. E ele ligou para o antigo patrão. Pô, tô fazendo um pedido aqui, preciso que. E eles não querem vender para mim. Ele mande falar comigo. E ele fez o pedido. Naquela época, um pedido que seria um pedido milionário, fora do padrão de qualquer lojinha. A loja dele era muito pequena, ele estava fazendo um pedido maior do que lojas grandes. E tudo isso porque ele não murmurou, ele manteve as relações, ele fez escolhas. Dos 55 Dos 50 aos 75 anos, 25 anos de loja meu sogro teve, ele comprou fazenda, comprou casa de praia, comprou apartamento, mandou filha passar os 15 anos na Disney, comprou outro apartamento, comprou carro, trocou de carro várias vezes e etc. Ele fez a história dele em 25 anos após se aposentar, sendo que ele trabalhava desde os 16. Desde os 16. A vida é feita das escolhas que você faz e não das coisas que acontecem ao seu redor. Meu sogro era filho de uma família, de um casal com, sei lá, 13, 14 filhos, que morava no sertão, que passava fome, que tinha dificuldades. E ele escolheu ir trabalhar cedo na cidadezinha do interior próxima, mas viu que lá não tinha futuro. Não se lamentou de onde veio, não se lamentou dos trabalhos que recebia e resolveu vir para Salvador. Morou em pensionato e foi correr atrás da vida dele. Então entenda que não é a vida que determina a sua história, mas é quando você pega os acontecimentos da vida e transformam esses acontecimentos na justificativa, na desculpa para o que você não faz. Então, é muito simples se você pensar na vida que a culpa é sua. Sabe aquele medo de errar que você tem? Ele é bobo. Ele não passa de uma narrativa idiota que você cria para justificar não fazer. Porque qual é a única certeza que nós seres humanos temos que ao fazer qualquer coisa? Nós vamos errar. Nós vamos errar. Eu erro com a minha esposa até hoje, 18 anos de casado esse ano. Eu erro com ela. Eu erro em uma palavra dita numa hora errada.
Eu erro numa atitude que ela não gostou, que não bateu bem para ela. E quando eu tiver 30 anos de casado, possivelmente vai cometer algum erro também. Errar faz parte. Mas errar só faz parte na vida daquelas pessoas que ousam fazer. Então, se você vive a partir do medo de errar, só tem uma forma de você não errar: não fazendo. Mas quando você não faz, você não aprende. Quando você não faz, você não evolui. Quando você não faz, você não se desenvolve, não cresce, não prospera, não transforma. Então, essa narrativa do medo de errar não passa de uma desculpa que você tem, que você dá, para que você justifique através do medo de errar. Outra narrativa fantástica, também ligada ao medo de errar, é o tal do perfeccionismo. Hoje, pessoas vivem essa historinha do perfeccionismo como sendo a justificativa para não fazer. Ai, eu não estou fazendo, eu tenho dificuldade de fazer porque eu sou muito perfeccionista. Perfeccionista é o caramba! Perfeccionista é o caramba que você é perfeccionista. Você é frouxo, você é fraco, você é covarde. E você está se escondendo atrás de uma narrativa do perfeccionismo para poder sair ainda como sendo algo bom. Não, eu não sou fraco, eu não sou covarde, eu não sou frouxo, não. Eu sou perfeccionista. Eu só gosto de fazer a coisa perfeita. Qual é a chance que tem? Qual é a chance que tem, meu caro, de você ser perfeccionista em algo que você não faz? A perfeição vem do fazer. A perfeição vem do errar. A perfeição vem da prática. A perfeição não vem de você ficar de fora, feito um retardado, dizendo que é perfeccionista e que por isso você não faz. Isso é você criando as suas desculpas e as suas narrativas. Isso é você sendo o seu limite. Isso é você sendo a sua barreira. Você se dizendo eu não sou capaz. Claro que não é. Claro que não é. Claro que não é. Você não está se expondo. Como é que você vai se tornar capaz? Como é que você não vai se tornar capaz? Claro que não é capaz. E tudo isso que você não ouve de alguém te falando, porque alguém me falar não tem efeito nenhum. Alguém me falar que eu não posso fazer alguma coisa não tem efeito nenhum para mim, André. Não tem. Não é a régua das pessoas que dizem qual é o tamanho que eu tenho. O tamanho que eu tenho, quem diz sou eu. Agora, não é, eu não digo pelo que eu falo, eu digo pelo que eu ajo. Eu digo a partir do que eu ajo, não do que eu falo. Então, as pessoas me falarem que eu não sou capaz, que isso não é para mim, isso não quer me dizer nada. Essas vozes externas, eu sou surdo para elas. Mas tem uma voz. Mas tem uma voz, que é a voz que você ouve 24 horas por dia, 7 dias por semana, que é a voz interna. Essa, meu parceiro, essa, meu parceiro, se ela ficar te dizendo merda, se ela ficar te dizendo besteira, se ela ficar te dizendo idiotice, essa te convence, porque essa voz interna te paralisa. Essa voz interna te paralisa. Essa voz interna ela te sabota. Essa voz interna ela te destrói. Ela te destrói. E essa voz, quando ela fala merda para você, isso está diretamente ligado à mentalidade que você tem, à mentalidade que você deixa tomar conta da sua mente.
Essa mentalidade que você deixa governar os seus pensamentos é a mentalidade que nutre essa voz, que alimenta essa voz. Essa mentalidade nutre essa voz e essa voz começa a falar merda para você. E você acredita. E você acredita. É necessário silenciar essa voz. Mas você não silencia essa voz agindo que nem criança. Lá, 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 não estou te ouvindo. Lá, 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 não estou te ouvindo. Isso não funciona. Você silencia essa voz, você mudando a sua mentalidade. Você mudando a sua matriz de pensamento. Você mudando as coisas que você acredita. Você mudando tudo. Aí você vai alterando essa voz. Então você precisa saber de maneira consciente que enquanto você está nesse processo de mudança, sabe o que é que essa voz está fazendo? Ela está gritando, agonizada. Ela está gritando de maneira agoniante para você, porque ela está vendo que ela está sendo destruída da maneira como ela se entende. E ela luta. Ela luta. Ela luta, ela não quer ser destruída. Ela não quer ser destruída. Então, você precisa entender que se você não parar de se sabotar de maneira consciente, de maneira intencional, olha a intencionalidade aqui de novo, você não vai conseguir arrancar as barreiras que você enfrenta. Você leva a vida lutando como se o seu grande inimigo fosse a pessoa do outro lado da linha. Ela não é o seu inimigo. Você vive lutando como se seu inimigo fosse a pessoa que senta no sofá ao seu lado à noite na sua casa. Ela não é o seu inimigo. Você vive a vida lutando como se seu inimigo fosse o líder do seu time que você está, e ele não é o seu inimigo. Você fica vivendo a vida criando inimigos, porque é mais fácil criar inimigos do que crer que o seu inimigo é você. Então, se você não tiver a capacidade de ser honesto consigo mesmo, você não vai criar a base, o alicerce, os pilares, a fundação para a mudança e transformação que você precisa. É ser honesto, honesto consigo mesmo. Honesto consigo mesmo. De reconhecer que o seu bloqueio é você. E quando você reconhece isso, você vem para algo que eu já falei aqui com vocês, que é algo que você entende o seguinte: eu sou o culpado. E quando eu sou o culpado, existe uma maravilha nisso que não é você se sentir dor e autopiedade. Oh, eu sou o culpado. Oh, meu Deus, como eu sou assim, eu sou assado. Dane-se o que você é. Dane-se o que você é. O objetivo não é você ficar com essa sensação de eu sou o culpado, mas é você entender que se você é o culpado, você também é a solução. Olha que maravilha quando você percebe que a solução não está em outras pessoas. Que maravilha é quando algo depende somente de você. Que maravilha é quando você quer fazer uma zorra de um buraco na sua parede para pendurar um quadro e você tem a furadeira, você tem a parafusadeira, você tem a bucha, você tem o parafuso, você tem tudo, você não depende de ninguém. Você vai lá, faz a zorra do seu buraco, coloca a sua bucha, parafusa, pendura seu quadro e diz: Nossa, como ficou bonito! Era aqui mesmo que eu queria. Dependeu só de você.
Agora, quando você depende de outra pessoa, aí você não tem a solução na sua mão. Você tem que fazer dancinha da humilhação para que outra pessoa venha e produza a solução para um problema que você tem. E aí você vai ficar no timing daquela pessoa. Aí sim entra o tal do timing. O timing daquela pessoa. Poxa, fulano, eu estou querendo pendurar um quadro aqui na minha casa, você me ajuda? Assim que eu puder, eu te ajudo. E você está na mão daquela pessoa. Então, entenda que quando você entende que você é a solução, todas as ferramentas que você precisa estão dentro de você. Sabe aquele tal do time? É o seu. Então, se a coisa não estiver acontecendo, não é porque não pode acontecer, é porque você não está fazendo acontecer. É porque você não está se dedicando para acontecer. Então, isso exige de você muita, mas pouca não, é muita, muita coragem. Muita coragem. A coragem para você abandonar os hábitos que você foi condicionado a ter. Os hábitos que você foi condicionado a ter pela vida que você vinha tendo, pelas escolhas que você vinha fazendo, que estavam alicerçadas na mentalidade que você tinha para produzir aqueles hábitos. Então você precisa de muita coragem para abandonar hábitos, para desafiar crenças que você carrega, talvez desde o início da sua vida. Então você precisa de muita coragem para poder fazer ruptura com hábitos e crenças que você carrega há uma vida. Você precisa de muita coragem. Você precisa de muita determinação. Você precisa de tudo isso. Você precisa de coragem para você assumir responsabilidade pelos seus atos e resultados. Precisa de coragem para você assumir responsabilidade pelos seus atos e resultados. Precisa de coragem. Não falta nada dentro de você em termos de habilidade. Falta nada. Não falta nada. Porque habilidade é uma coisa que a gente desenvolve. Concorda comigo que habilidade é algo que a gente desenvolve? Habilidade é algo que a gente desenvolve. Ah, não sei cozinhar. Desenvolve. Ah, eu não sei dirigir. Desenvolve. Ah, eu não sei fazer matrícula. Desenvolve. Não tem nada que você não possa desenvolver em termos de habilidade. Então, por que você fica se escondendo atrás dessa desculpinha descarada de que você não tem habilidade para poder fazer o que precisa ser feito? Concorda que a partir dessa visão que eu estou trazendo, quando você fala que você não tem habilidade, que você não tem conhecimento, você consegue entender que essa habilidade, esse conhecimento que você se esconde atrás para dizer que você não tem, para justificar o que você não faz, não passa de mera desculpa? Consegue ficar claro para você que este teu comportamento de desculpa, de justificativa, de se esconder, não passa de um lindo storytelling que você conta para justificar que você é fraco? Fraco. Fraco por não escolher fazer o que precisa ser feito. E aí, de repente, é uma história que você conta, uma narrativa que você cria, que ela tem aderência. Mas sabe onde é que ela tem aderência? No seu entorno, no seu meio. Para as pessoas que convivem ao seu lado, essa historinha, essa conversinha que você conta tem aderência. Sabe por quê? Porque esse meio todo
pensa como você, porque ele tem o mesmo padrão mental, ele teve a mesma fonte de informação. Então você conta isso e as pessoas ouvem e dizem: nossa, é verdade. Como é que você vai ter sucesso numa coisa que você nunca fez? E aí você diz: é disso que eu estou falando. O pessoal lá quer que eu cresça fazendo uma coisa que eu nunca fiz na vida. E aí a pessoa começa a te dizer: nossa, saia dessa coisa, saia desse lugar. Eles só querem te explorar. E aí você: é isso mesmo. E aí fica dois medíocres retardados conversando, um fortalecendo a mediocridade do outro. Você não quer ter esse papo comigo. Esse papo comigo você não quer ter. Por quê? Porque você sabe que comigo essa conversa não vai colar. Você sabe que comigo essa conversa não tem futuro. E você não quer ser confrontado. Você quer ter razão. Você quer ter razão. Para, através dessa razão, você justificar o que você não faz. Então, se você não tiver a coragem de você abandonar esses hábitos, de você abandonar essa mentalidade, de você abandonar essa visão, de você abandonar esse comportamento, de você abandonar tudo que te aprisiona onde você está, você vai deixar de ser prisioneiro de onde você está para ser morador. Porque prisioneiro é quem está lá contra a vontade. E a partir do momento que você escolhe tudo que te mantém lá, deixa eu te contar uma coisa: você não é mais prisioneiro, você é morador. Você escolheu morar ali. Percebem isso? Entendem essa visão que eu estou trazendo para vocês? Você é prisioneiro somente quando você é mantido em um lugar contra a sua vontade. Mas quando todas as suas escolhas te colocam onde você está, você não é mais prisioneiro. Você é morador desse lugar. Você é morador desse lugar. Então, você precisa estar disposto a assumir riscos. Porque risco existe em qualquer lugar que a gente for viver. Risco existe em qualquer jornada. Mas qual é o cálculo do risco do empresário? Existe risco no empreender? Muito risco. Muito risco. Existe muito risco no empreender. Mas ele calcula o seguinte: o meu risco é esse, mas o meu prêmio é esse. Ele aí calcula: esse risco vale a pena. E ele se joga para o risco. E ele se joga para o risco. Então vai ter risco em qualquer circunstância, vai ter risco em qualquer cenário. E porque o seu problema está em como você enxerga as coisas. Porque você vê porque você não é cego. Mas será que você está enxergando as coisas como elas são? Será que você está enxergando a vida de fato com clareza? Será que você está tendo nitidez? Será que a tela que você está vendo, o que você está assistindo, é uma tela que está em 8K? Ou é uma tela que está lá em 360, sei lá, FPS? 360 de resolução. Aquela resolução toda craquelada, toda bosta, que você não consegue ver direito a imagem. Como é que tá? Como é que você está enxergando? E você tem que tirar as escamas que cobrem a sua visão para que você tenha nitidez e possa de fato enxergar as coisas com as cores, a intensidade e as vibrações que as cores têm. Então, a sua mudança ela vai acontecer
Literalmente, quando você parar de arranjar culpados, quando você parar de arranjar desculpas, quando você parar de ficar associando o que você não tem, o que você não é, o que você não vive aos outros, à vida, às circunstâncias, às perdas ou a qualquer coisa, e você começar a se fazer uma pergunta muito simples: o que eu estou fazendo? O que eu estou deixando de fazer? O que eu estou fazendo que está me impedindo de avançar? O que eu não estou fazendo e que está me impedindo de avançar? Eu, a sua vida está alicerçada em cima do eu. O que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo, o que eu estou escolhendo, o que eu estou permitindo, o que eu estou acreditando. Eu, a sua vida fala do eu, do eu. Mas quando você é covarde, quando você se apequena, você se esconde atrás da coletividade. Você se esconde atrás do nós. Você se esconde atrás do todo mundo aqui. Você se esconde atrás do minha família. Você se esconde atrás dos meus amigos. Você se esconde atrás de todos que fracassaram. Em processo de seleção, recrutamento, várias vezes eu tive candidatos que viravam assim para mim: Ah, André, porque eu tenho uma pergunta que é de todos nós aqui, e eu virava para aquele filho de Deus e falava, olhando no olho dele: Meu querido, eu vou fazer um combinado com você. Você topa? E a pessoa topa. Nunca mais, dentro desta sala, você vai falar nós. Ou você me traz a sua dúvida e vai dizer que é sua, ou você não vai falar nada. Alguém aqui elegeu ele como representante? Alguém elegeu ele aqui como o diretor de vocês, como o representante de vocês? Não? Opa, então fale só de você. O meu objetivo naquele momento era fazer com que a pessoa, o quê? Ela se individualizasse. Ela tirar ela daquela visão do coletivo e ela olhasse para ela assumisse a bronca. Porque o que é que faz com que a pessoa diga, ah, porque é uma dúvida de todos nós aqui? O que é que faz com que a pessoa diga, é uma dúvida de todos nós aqui? Ela se esconder atrás do coletivo. É de repente ser uma coisa que pode ser meio espinhosa de falar e tal, não sei o quê. E eu estou perguntando, mas eu não quero me expor. A vida não é construída sem exposição. A vida não é feita de maneira. Uma vida relevante, claro. A vida relevante não é feita sem exposição. Nada que tenha relevância vai ser feito sem exposição. E se você não consegue praticar, o André, eu tenho uma pergunta. André, eu tenho uma dúvida. André, eu não entendi. E você está disposto a expor a sua mediocridade através da pergunta. Mas é uma exposição que você faz consciente. Eu vou expor minha mediocridade porque eu quero que a minha mediocridade seja tratada. E se eu não expuser minha mediocridade, eu tenho um grande risco de que ela vai crescer dentro de mim ao ponto que ela me domine e determine o meu valor, quem eu sou e o que eu posso fazer. Então, expor a sua mediocridade em uma pergunta
É um ato de coragem, é um ato de inteligência, é se colocar à disposição de ser tratado. Percebem? Então, tudo isso conta para que você entenda que você é o responsável. E aí você sai daquele lugarzinho comum, daquele lugarzinho medíocre, daquele lugarzinho mofado, onde você quer agradar todo mundo, você quer agradar todos, porque quem agrada a todos, em geral, não agrada ninguém, mas principalmente quem agrada a todos não se agrada. Quem agrada a todos já não agrada a ninguém. Mas não agradar ninguém não é nem minha preocupação, não. Minha principal preocupação é não se agrada. Porque se agradar não é você fazer o que é confortável. Eu estou considerando, então, que essa pessoa tem essa mentalidade forte e focada que eu estou falando aqui. Então, se agradar dessa pessoa, não é ela sentar no sofá e assistir Netflix. Se agradar dessa pessoa, é ela fazer as escolhas difíceis, as escolhas duras. E ela escolhe fazer essas escolhas duras e difíceis. Ela escolhe. Ainda que essas escolhas duras e difíceis não agrade o seu entorno, não agrade as pessoas. Se o problema é você, então a solução está em suas mãos. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E é uma lição difícil de aprender, sem sombra de dúvidas. Eu entender que a solução sou eu, que o problema sou eu, que a solução sou eu, é uma lição difícil de aprender. Para aprender essa lição, eu vou exigir, vai ser exigido que eu tenha um nível elevadíssimo de autocrítica. É um nível elevadíssimo de autocrítica. Vai exigir que eu tenha uma disposição descomunal de mudar completamente a minha matriz de pensamento, o que me influencia, para que altere os meus pensamentos e para que aquela voz interna que sempre me sabotou por conta da matriz de pensamento que alimentava ela, possa alterar o que ela me diz. Que se eu altero a minha matriz de pensamento, o que alimenta essa voz muda e essa voz começa a me dizer coisas diferentes, coisas que ela não me dizia antes. Então eu tenho que ter disposição de mudar. Eu tenho que ter disposição de beber de outras fontes. E eu tenho que saber que esse meu processo leva tempo. E aí, para esse processo, tem a minha frase de hoje no Instagram, que já foi publicada, que eu tinha programado. A minha frase de hoje diz o seguinte: a mudança na sua vida leva o tempo de uma decisão. Mas não é a decisão que você toma, é a decisão que você sustenta. Então, um processo de mudança nesse nível leva tempo. E se leva tempo, significa dizer que não é uma decisão qualquer que provoca essa mudança. É a decisão que você sustenta. E é a decisão que você leva de hoje para amanhã. A decisão que você leva de amanhã para depois de amanhã. A decisão que você leva desse mês para o mês que vem. A decisão que você leva desse ano para o ano que vem. A decisão que você leva pelo resto da sua vida. Porque essa mudança, ela é possível, mas ela demanda tempo, além de coragem e toda disposição para poder fazer o que precisa ser feito. Mas quando você aceita viver esse processo e você vence a sua principal barreira, porque essa barreira que você tem, que é você, ela tá assim, ó. A barreira é você, legal? Tá aqui, ó. A barreira é você. Para onde eu virar minha cabeça, ó,
Para onde virar a minha cabeça, essa barreira lá estará. Percebem? Se a minha barreira sou eu, para onde eu virar o meu olhar, lá essa barreira estará. Aonde eu pisar, a empresa que eu pisar, lá estará. Você já viu pessoas que entram em várias empresas e todas as empresas são desgraçadas? Todas as empresas são miseráveis? Todos os chefes são ordinários? Engraçado, né? Ou é a pessoa mais azarada de todos os tempos, ou a única coisa em comum entre todas essas empresas é ela. Ou a única coisa em comum entre todos esses chefes é ela. Percebe? Mas é mais fácil o quê? Ser a empresa. É mais fácil ser o quê? Ser o chefe. É mais fácil ser o quê? O sistema. Quando você não consegue encontrar um único inimigo, aí você rifa e joga no sistema, pronto. Aí você joga pro sistema, que é pro sistema, o sistema tá onde? O sistema tá em qualquer lugar, pronto. O sistema tá em qualquer lugar, joguei, rifei, é o sistema. É o sistema. Percebem? Então vocês não podem esquecer o maior e o mais voraz de todos os inimigos não está lá fora, está aí dentro. Está aí dentro de você. Mas tem um detalhe: quando você vence esse inimigo e quando você destrói as barreiras que esse inimigo levanta, você se torna invencível. Você se torna invencível. E se tornar invencível não quer dizer que você não vai ter derrotas. Se tornar invencível não quer dizer que você não vai ter quedas. Se tornar invencível não quer dizer que pessoas não vão lhe frustrar, que pessoas não vão lhe trair. Não quer dizer que você não vai tomar rasteiras na vida. Quer dizer que não quer dizer que não vai haver frustrações. Não quer dizer que não vai haver mortes e perdas. Não. Se tornar invencível não é se tornar Deus. Se tornar invencível é tudo isso acontecer e não ter o poder de te destruir. Isso é se tornar invencível. Sacou? Isso é te tornar invencível. Isso é te tornar invencível. Então, eu quero desafiar vocês. Tornem-se invencíveis. Mas só existe uma chance de você se tornar invencível. Se você não for mais o seu problema. Fechado? Essa é a mensagem de hoje, galera. Excelente segunda-feira para vocês. Excelente terça. Excelente fechamento para todos. Vamos para uma semana para arrebentar. Vamos para uma semana para sermos invencíveis. Vamos para uma semana para a gente poder fazer o que precisa ser feito. Vamos para uma semana aonde você não seja mais o seu problema. Fechado? Beijo grande e até quarta-feira, às 8 horas.